Olá, bem-vindo todos e todas. Meu nome é Valéria Pastor, eu sou enfermeira sanitarista e estou na Gerência de Saúde do Homem e da Pessoa Idosa, na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, e fomos convidados a colaborar nesse projeto tão interessante que é o protocolo de atendimento na atenção primária à saúde na pandemia de Covid-19, protocolo comentado. E a nossa participação hoje é para falar um pouco sobre a atenção à saúde da pessoa idosa. Então, vamos lá. Bem, a Covid, todos já devem ter conhecimento, que é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, que foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. É um vírus que ele tem um período de incubação de 2 a 14 dias, com alta transmissibilidade. É característico principalmente pela síndrome respiratória, por causar uma síndrome respiratória aguda, e tem uma letalidade variável em relação aos grupos etários. Os principais sintomas, quais são os principais sintomas da Covid-19? Os mais comuns são febre, cansaço e tosse seca, mas podem ocorrer também outros sintomas, como dores no corpo, congestão nasal, coriza, né? Dor de cabeça ou dor de garganta, conjuntivite, distúrbios gastrointestinais, que aí pode ser vômito, náusea, diarreia, a geusia, que é a perda do paladar, e a anosmia, que é a perda do olfato. Esses sintomas, eles podem aparecer em conjunto e podem aparecer pontuais. Geralmente, eles são leves e começam gradualmente. E é possível estar infectado pela Covid-19 apresentando apenas sintomas muito leves ou mesmo permanecer assintomático sem nenhum sintoma, né? Quais são as orientações diante do surgimento de sintomas da Covid-19? Bom, caso os sintomas sejam leves, como tosse leve, febre leve, geralmente não há necessidade de hospitalização ou de intervenção de atendimento médico. É recomendado o isolamento domiciliar e o monitoramento desses sintomas. No entanto, diante de uma possibilidade de arboviroses, e nós, no estado de Pernambuco, nós temos vivido esse momento, né? Então, na possibilidade da dengue, do zika vírus, do chikungunya, é importante não ignorar os sintomas de febre, no caso da questão de procurar o atendimento médico, né? Então, nesse caso, deve-se orientar o contato com o serviço de saúde. Se os sintomas incluem dificuldade de respirar ou dor ou pressão no peito, é recomendado o atendimento médico imediato, se tiver algum desses sintomas, certo? Como é a evolução clínica da Covid-19? Bom, cerca de 80% das pessoas infectadas se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. No entanto, de 5 a 10% das pessoas infectadas pela Covid-19, elas podem evoluir de forma grave, desenvolvendo dificuldade respiratória. E aí, as pessoas idosas e as pessoas com condições crônicas de saúde, como os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com problemas, com doenças pulmonares, com neoplasias, com cânceres, elas têm um maior risco de ficar gravemente doentes, independente, inclusive, da idade. Pessoas também com obesidade também acabam, muitas vezes, desenvolvendo a forma mais grave da COVID, né? E qualquer pessoa pode ficar gravemente, pode desenvolver a forma grave da Covid-19. E aí vamos falar um pouco da pessoa idosa. A legislação brasileira é considerada a pessoa idosa aquela que tenha 60 anos ou mais. E essa é uma
uma definição também da Organização Mundial de Saúde. Segundo o IBGE, a população idosa brasileira é composta hoje por cerca de 29.374 milhões de pessoas idosas, em torno de 14,3% da população do país. Pernambuco tem hoje pouco mais de 9 milhões de habitantes, essa é a população estimada pelo IBGE para 2020, e aí, se a gente pensar nesse percentual de 14%, nós temos um número de cerca de 1.300.000 pessoas idosas no estado de Pernambuco, ok? A pessoa idosa e a Covid. Como a gente já falou anteriormente, as formas mais graves da Covid, elas acometem principalmente as pessoas idosas e as pessoas com algumas comorbidades, com alguns agravos de saúde, né? E aí as pessoas idosas, elas realmente estão num grupo de maior vulnerabilidade. Por conta do envelhecimento, do processo de envelhecimento, que fisiologicamente já produz uma redução, causa uma redução na resposta imunológica dessas pessoas, e aí esse é um dos fatores que pode levar ao agravamento. Em geral, as pessoas idosas, elas apresentam normalmente uma ou mais comorbidades, uma ou mais doenças crônicas, então, muitas dessas pessoas são hipertensas e diabéticas, hipertensas ou diabéticas, e algumas delas têm até mais do que duas comorbidades, mais do que duas doenças crônicas. Isso acaba agravando ou vulnerabilizando ainda mais essas pessoas idosas. Além disso, as pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência para idosos ou em residências terapêuticas, que são residências onde há um contingente maior de pessoas, né, um aglomerado maior de pessoas, essas pessoas, elas estão muito mais vulneráveis ainda do que os idosos em geral, pelo fato de, normalmente, serem pessoas com a idade ainda mais avançada, pessoas com 70, com mais de 70, mais de 80, mais de 90 anos, muitas vezes, pelo contato muito próximo com as outras pessoas, sejam com os residentes, seja com os profissionais que atendem, que assistem essas pessoas nas ILPIs ou nas residências terapêuticas, e também porque, em geral, são ambientes, essas residências, elas funcionam em ambientes que, muitas vezes, são ambientes fechados e que induzem a um convívio, não permitem um convívio mais afastado e induzem o indivíduo a uma aproximação maior uns com os outros, tornando-os igualmente vulneráveis. As orientações gerais que devem ser repassadas às pessoas idosas, aos seus cuidadores e familiares, pelos profissionais da atenção primária à saúde, elas estão elencadas em alguns pontos. Então, é importante discutir e orientar em relação à redução do contato social. Então, pessoas idosas e pessoas portadoras de doenças crônicas, elas devem evitar sair de casa, evitar ambientes com aglomerados de pessoas, shoppings, feiras, utilização de transporte público coletivo, deve, se possível, cancelar ou adiar viagens, bem como qualquer outro evento que possa gerar aglomerações de pessoas. Deve-se orientar também sobre a higiene frequente das mãos, com o uso de água e sabão, ou a desinfecção das mãos com o uso de álcool líquido ou em gel a 70%. Recomendação também sobre a limpeza e a desinfecção periódica de ambientes, de superfícies, objetos, móveis, com álcool a 70 ou com solução com hipoclorito, utilizando o hipoclorito de sódio a 1%, principalmente aqueles objetos ou superfícies onde normalmente as pessoas costumam colocar as mãos, como maçanetas, cadeiras, enfim. Recomendar também
manter o distanciamento físico entre as pessoas, modificar as práticas de cumprimentos, evitando contatos físicos, sem perder a ternura e o afeto. Outras orientações que devem ser repassadas em relação na situação de tosse ou espirros, deve-se utilizar lenço descartável para higiene nasal, com o descarte imediato em lixeira, de preferência uma lixeira que permaneça posteriormente fechada, né? Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca, né? Utilizando a dobra do cotovelo, enquanto espirra ou enquanto tosse, e promover imediatamente após esse ato a higienização das mãos, evitando tocar os olhos, o nariz e a boca. Manter os ambientes também ventilados. Além da limpeza dos ambientes, é importante manter os ambientes bem ventilados, né? Orientar o não compartilhamento de objetos pessoais, de uso pessoal, utilizar máscaras, mesmo que artesanal, ao sair de casa e ao circular pelas vias públicas, utilizar todas as ferramentas de comunicação a fim de prestar esclarecimentos seguros e científicos e evitar a propagação de notícias falsas, de informações falsas. Então, é importante que os profissionais orientem a pessoa idosa, seus cuidadores, seus familiares, a buscarem as informações, a esclarecerem suas dúvidas, sempre em fontes seguras, de preferência buscando esclarecer essas dúvidas com os próprios profissionais de saúde. Ou então, buscando as informações junto aos órgãos oficiais de saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Governo de Estado de Saúde e Ministério da Saúde. As recomendações para a visita domiciliar, elas devem priorizar, né? Como elas devem acontecer? Então, é importante priorizar a visita às pessoas idosas, e aí a gente destaca aqui as pessoas idosas que residem sozinhas, as pessoas idosas institucionalizadas, como a gente já viu anteriormente, é um grupo que está mais vulnerável por uma série de questões, por uma série de fatores. Então, é importante priorizar a visita a essas pessoas e também as pessoas idosas com maior grau de comprometimento funcional. O que significa isso? Então, a gente sabe que o processo de envelhecimento é um processo contínuo, é um processo que se dá fisiologicamente, mas que ele não é uniforme, né? Ele não é homogêneo entre as pessoas. Então, cada pessoa vai envelhecer de uma forma diferente, e algumas pessoas vão envelhecer com uma preservação maior, por exemplo, da acuidade visual, da auditiva, do próprio equilíbrio, mas a gente sabe também que há aquelas pessoas que acabam tendo, ou porque já eram pessoas com alguma deficiência, ou em virtude do processo de envelhecimento, em geral patológico, acabam desenvolvendo algum grau de dependência, por exemplo, de dificuldade de mobilidade, necessitando o uso ou de equipamentos como moletes ou como cadeiras de rodas, ou então mesmo ficando com as questões relacionadas à dificuldade de visual, de acesso visual. Então, assim, essas pessoas com maior grau de comprometimento funcional, obviamente, elas estão mais expostas ao risco, inclusive, de acidentes, não apenas de infecção pelo coronavírus, pela Covid-19, mas outras infecções. Então, é importante fazer essas visitas a essas pessoas que estão num risco maior de vulnerabilidade para orientá-las da melhor forma possível. Ainda dentro das recomendações para a visita domiciliar, é importante orientar sobre as medidas preventivas contra a Covid, né, aquelas que a gente já citou anteriormente,
identificar sobre a importância de identificação dos sinais e sintomas da COVID, e aí lembrar que, diante de uma suspeita de um caso de COVID, orientar essa família, o familiar, o cuidador, o próprio idoso, a se comunicar o mais rápido possível com a unidade de saúde, né? E já deixar orientado também que no surgimento, diante do surgimento de sintomas sugestivos de COVID, é importante que haja o isolamento domiciliar. Então, essa pessoa, se ela vive com outras pessoas, ela deve ser mantida em isolamento, num quarto, de preferência um quarto arejado, né, e que, se possível, que ela mesma tome os cuidados de higienização desse ambiente que ela vai fazer uso, da troca de roupa de cama, e que alguém que esteja trazendo o alimento para ela, que vai fornecer qualquer tipo de utensílio, que tenha o cuidado de fazer a higienização desses utensílios antes de entregar, preparar essas médicas, quando for preparar, por exemplo, o alimento, quem estiver no cuidado dessa pessoa, ter o cuidado também de estar utilizando máscaras para não estar correndo de estar contaminando o alimento, e se porventura é uma situação onde essa pessoa idosa, por exemplo, for uma pessoa que tenha necessidade de auxílio para alimentação, para o seu asseio, para o banho, enfim, o cuidador, a pessoa que vai ajudar, auxiliar esse idoso, ela precisa estar continuamente utilizando a máscara para sua proteção e para a proteção do idoso também, da pessoa idosa, e tendo cuidado frequente de higienização das mãos com água e sabão, ou com álcool 70, e a higiene também dos ambientes. Orientar sobre a necessidade de informar a equipe de saúde sobre esse surgimento dos sintomas, né? Sobre manter esse isolamento domiciliar, monitorando sempre os sintomas, e aí lembrando que caso aconteçam aqueles sinais de dificuldade respiratória, dor no peito, aperto no peito, buscar imediatamente o serviço de saúde. A importância de manter o uso de medicações de uso contínuo, e aí o profissional de saúde, nessa visita, deve procurar verificar se há necessidade do reabastecimento dessas medicações. Então, se é uma medicação que é disponibilizada na unidade básica de saúde, já orientar a família, o cuidador, a buscar fazer essa reposição, ou o próprio idoso. Se é num território onde há a possibilidade da entrega dessas medicações no domicílio, proceder a essa entrega de medicações, orientando sempre que seja mantido o uso das medicações conforme prescrito. Informar também, orientar também sobre a importância da atualização da situação vacinal. Então, apesar da vacina contra o vírus da influenza, ela não ser uma vacina que vai proteger do coronavírus, né, da infecção pelo coronavírus, no entanto, ela vai proteger do influenza. Então, quanto mais protegido essa pessoa idosa estiver, então, não apenas com a questão da vacina da gripe, mas todas as outras vacinas que, porventura, não estejam atualizadas, é importante que o profissional de saúde, ao realizar a visita domiciliar, solicite a caderneta de vacina desse idoso, ou a caderneta de saúde da pessoa idosa, caso esse idoso já utilize esse instrumento, para verificar como é que está a situação vacinal e orientar o idoso, ou seu cuidador, seu familiar, a conduzi-lo para a unidade básica, para a sala de vacina, para a realização das vacinas, atualização da situação vacinal. Alguns municípios conseguem disponibilizar a realização dessas vacinas em domicílio. Então, quando isso é possível, é importante que seja agendado esse procedimento, né? Seja organizado o calendário para que o procedimento seja executado.
Orientar também sobre a importância de evitar o contato com pessoas, e aí crianças, adolescentes, adultos e outros idosos que não residam no mesmo domicílio que a pessoa idosa, esse contato deve ser evitado ao máximo. Logicamente que a gente sabe que algumas pessoas idosas, elas residem sozinhas e, eventualmente, vão precisar desse aporte, desse apoio de alguma pessoa, seja de um familiar, seja de uma pessoa amiga que, eventualmente, vai lá para ajudar na limpeza da casa ou para levar as compras. E aí, nesse caso, é importante que essa pessoa que não é residente do domicílio esteja em uso de da máscara de proteção facial continuamente durante o período que estiver no domicílio do idoso e atenda a todas as outras medidas de prevenção da contaminação da Covid. Então, a questão da higiene das mãos, da higiene das superfícies, se está levando alguma compra, algum suprimento, importante lembrar que qualquer embalagem que adentre ao domicílio das pessoas, e especialmente das pessoas idosas, deve ser devidamente higienizada, quando é possível higienizar, e aquelas embalagens que não são possíveis de fazer higienização, por exemplo, com álcool a 70, que elas possam ser devidamente descartadas e os produtos acondicionados da forma mais adequada. É importante também a prevenção de acidentes e cuidados gerais com a saúde. Ora, se é uma pessoa idosa, se ela sofre algum tipo de acidente doméstico, ou se ela desenvolve algum agravo de saúde, ainda que não esteja relacionado à Covid, mas que necessite do aporte, da assistência, seja na unidade básica, seja num serviço de urgência e emergência, essa pessoa vai, nesse momento, vai estar sendo exposta ao risco de estar circulando desnecessariamente. Então, assim, tudo que a gente puder fazer para evitar o adoecimento, a necessidade de uma pessoa idosa estar frequentando qualquer serviço de saúde de forma desnecessária, é preciso a gente investir nesse cuidado. Então, orientar nesse sentido, né? Orientar também sobre a importância de manter-se em contato com os amigos e familiares. E aí vocês podem até dizer, mas Valéria, você acabou de dizer que é preciso evitar o contato social, o contato com as pessoas. De fato, o contato físico, o quanto mais se evitar, melhor. No entanto, nós dispomos hoje de muitas tecnologias que permitem a aproximação das pessoas de forma virtual. Então, o quanto a gente puder utilizar de tecnologias como ligações telefônicas, videochamadas, qualquer tipo de aproximação que possa fazer com que pessoas se encontrem, ainda que elas não estejam fisicamente no mesmo ambiente, isso é muito importante, até porque, se a gente considerar que nós estamos vivendo uma pandemia, que as pessoas estão precisando para a sua segurança, se manter em casa. Não, a gente não está se encontrando, nós não estamos nos encontrando com nossos familiares, com nossos amigos, para evitar as aglomerações, para evitar a transmissão do coronavírus, da Covid-19, mas a gente tem sentido falta das pessoas. E todos nós temos sentido falta de estarmos juntos. Então, essa possibilidade de estarmos em contato através de uma ligação de telefone ou de uma videochamada, onde a gente pode ouvir ou visualizar o rosto de pessoas que são importantes para a gente, isso traz um conforto emocional, né? E aí, nesse período de pandemia, uma coisa que a gente precisa se preocupar também é com a questão da saúde, não apenas da saúde física das pessoas e das pessoas idosas, mas principalmente a questão da saúde mental. Então, é muito importante para a manutenção dessa saúde mental, a possibilidade de viabilizar esses encontros virtuais. Fala também sobre a importância de manter uma alimentação saudável
e uma hidratação frequente, né? Isso aí é imprescindível, independente de pandemia, independente de coronavírus. Orientações gerais diante da suspeita da infecção pela Covid-19 às pessoas idosas, aos cuidadores e aos familiares. Comunicar à equipe da estratégia de saúde da família ou da unidade básica de saúde ou ao profissional de referência a suspeita de infecção, né? Então, é importante que os profissionais orientem as pessoas, orientem os familiares, orientem os idosos, que diante de uma suspeita de infecção pela Covid-19, que entre em contato o mais breve possível com a equipe de saúde. O ideal é que, né, em cada equipe de saúde, em cada unidade de saúde, se possa eleger um profissional que fique responsável por esse monitoramento, porque aí ele vai estar acompanhando quem são os casos suspeitos, quais são os casos confirmados, para que essa equipe possa também estar monitorando essas pessoas, né? Então, logicamente que as famílias, os cuidadores e os idosos devem ser orientados em relação ao monitoramento dos sinais e dos sintomas, mas é imprescindível que os profissionais da atenção primária se organizem de forma a fazer esse monitoramento também, seja através de visitas domiciliares, seja através de ligações telefônicas, certo? Orientar sobre o isolamento, iniciar o isolamento domiciliar por 14 dias, monitoramento dos sinais e sintomas, né, e atenção, chamar atenção para o surgimento de alguma dificuldade respiratória que porventura ocorra, para que o idoso, seu cuidador ou seus familiares estejam cientes que no surgimento de uma dificuldade respiratória que não estava acontecendo antes, deve-se imediatamente procurar a assistência à saúde. Caso o atende em casa COVID-19 ele esteja disponível na localidade, a equipe deve orientar essas pessoas, seja o idoso, seja o seu cuidador, seus familiares, a utilização do aplicativo. Isso vai agilizar o atendimento, né, vai agilizar as orientações, vai evitar também que essa pessoa idosa, ela se desloque desnecessariamente, seja para a unidade de saúde básica, ou seja para qualquer outro serviço de saúde, se ela tiver a orientação adequada através do aplicativo ou de uma ligação telefônica. Outros instrumentos que podem contribuir na avaliação da saúde da pessoa idosa na atenção primária à saúde são alguns aplicativos que estão disponíveis gratuitamente para uso em smartphones. Eles podem auxiliar os profissionais que atuam na atenção primária na avaliação da saúde dessas pessoas idosas, viabilizando a identificação do grau de comprometimento funcional e de vulnerabilidade da pessoa idosa. Então, aqui a gente colocou aqui a imagem de 2 aplicativos, né, tem esse aqui, Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, ele traz um instrumento VES 13, que é o mesmo instrumento que está na caderneta de saúde da pessoa idosa, e existe também esse outro instrumento aqui, esse outro aplicativo, que é o IVCF20, que ele também traz na sua composição um instrumento de avaliação de vulnerabilidade da pessoa idosa. As recomendações para o atendimento à pessoa idosa na atenção primária à saúde. É recomendado que seja disponibilizado na unidade de saúde um local específico para atendimento às pessoas idosas e as demais pessoas do grupo de risco ou que estejam na localidade, que tenham necessidade do atendimento presencial.
É recomendado também o agendamento de horários de atendimento, se possível, de forma que se evite a aglomeração de pessoas e se viabilize que as pessoas que precisem do atendimento realmente presencial, que elas possam buscar esse atendimento, que elas possam ser atendidas nas suas necessidades, de forma a preservar a sua saúde, buscando preservar a sua saúde em relação ao risco de contaminação pela Covid-19. Se possível, ofertar o teleatendimento, seja por telefone ou por videochamada, e realizar a avaliação da vulnerabilidade da pessoa idosa, utilizando instrumentos como a caderneta de saúde da pessoa idosa ou a ficha espelho da caderneta. A gente sabe que a caderneta, ela é um instrumento que não está disponível em 100% dos municípios, porque para a utilização dela, para que o Ministério da Saúde disponibilize esse instrumento para o município, é necessário que o gestor municipal de saúde entre em contato com o Ministério da Saúde, acesse um formulário específico de adesão à caderneta, para que o Ministério possa disponibilizar. Então, infelizmente, em Pernambuco, nós ainda não temos 100% dos municípios aderidos à estratégia da caderneta de saúde da pessoa idosa. No entanto, a caderneta ela está disponível para download na internet, assim como também está disponível a ficha espelho, que pode, na ausência da caderneta, ela pode ser utilizada caso a equipe entenda que é importante e compreenda como esses instrumentos podem auxiliá-los no acompanhamento da saúde das pessoas idosas no seu território. E aí, era isso que nós tínhamos para trazer. Nós entendemos que o papel da atenção primária, nesse momento, é extremamente importante, né? Tanto na questão da orientação, da prevenção, como na assistência às pessoas que, porventura, estejam infectadas, e na orientação, na condução desses encaminhamentos nos casos suspeitos ou nos casos confirmados. A gente queria agradecer o convite que nos foi feito pela Superintendência da Atenção Primária, através da gerência de qualificação da atenção primária, e agradecer também à Escola de Saúde Pública de Pernambuco, né, por essa parceria, pelo acolhimento tão perfeito da equipe, e nos colocamos à disposição na Gerência de Saúde do Homem e do Idoso da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Muito obrigada.